Olá, meus queridos, eu sou a Rebeca. E eu sou o Douglas Pereira. Bem-vindo a mais um episódio da série Esperança Além do Armagedon. Já avançamos bastante nessa série especial para entender melhor sobre o Armagedon. Desde o nosso primeiro episódio da série Esperança Além do Armagedon, nós trabalhamos para estabelecer diretrizes seguras para estudar o Apocalipse. Exatamente, Rebeca. A gente pode ver como o Apocalipse é, antes de tudo, a revelação de Cristo Jesus. Não é um livro de superstições ou um jornal do futuro escrito em código. E com Jesus no centro, descobrimos que o Apocalipse está cheio de boas notícias. Nós também exploramos as origens da Batalha do Armagedon. Vimos a guerra entre Miguel e seus anjos contra o dragão em Apocalipse 12. E descobrimos como Satanás, depois de ser banido do céu, partiu para enganar o mundo. No episódio anterior, cobrimos a queda dos primeiros seres humanos. Agora, nesse episódio, vamos explorar as promessas que Deus nos fez nesta guerra antiga. Se você já se perguntou o que conecta todas as histórias da Bíblia ao fim do mundo, esse episódio é para você. Então, preparem-se para descobrir o verdadeiro significado do Armagedon. Vocês já notaram como cada grande história na Bíblia, cada milagre, cada vitória, até mesmo cada desastre, parece voltar a uma única pergunta? Deus pode ser confiável? É a pergunta mais antiga da humanidade e tem ecoado desde o Éden. Naquele lugar perfeito, uma breve conversa mudou tudo. Mas mesmo nas sombras do paraíso perdido, Deus fez algo surpreendente. Ele fez uma promessa de que o mal não teria a última palavra. Encontramos essa promessa em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. E eu vou ler aqui pra gente. Dá um minutinho que eu vou achar aqui. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui está o que é fascinante sobre este versículo. Quando nós, humanos, chegamos ao nosso ponto mais baixo, Deus sempre encontra um caminho de saída. Deus não está alienado deste mundo em um canto distante do universo. Ele está perto de nós e ele se interessa. Desde aquele dia fatídico, quando os seres humanos escolheram dar ouvidos para o mal, Deus fez uma série inteira de pactos com seu povo. Esses pactos são um reflexo da graça, amor e misericórdia de Deus ao lidar conosco, seres humanos caídos. São como Deus nos salvaria. Podemos começar a entender esses pactos comparando-os com contratos humanos. A diferença é que os humanos nem sempre cumprem sua parte do acordo. Mas um pacto com Deus é sagrado, Rebeca. É sobre um Deus que mantém sua palavra e como seres humanos leais podem desfrutar das bênçãos que Deus prometeu.
Um pacto com Deus é um acordo que ele nunca quebra. Deus promete: sempre sustentarei minha parte do pacto. Eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. O próprio Deus falando que estaria conosco e nos mostrou um caminho e nos convida: andem comigo. Finalmente, um pacto oferece a esperança de redenção, do Éden ao fim dos tempos. Tudo o que temos que fazer é aceitar a oferta. É por isso que a batalha do Armagedon não é sobre o fim do mundo em morte e destruição. É sobre responder à pergunta antiga: Deus pode ser confiável? Daquela promessa inicial de que um dos descendentes de Eva terminaria com o reinado da serpente, ouvimos Deus repetir este convite repetidas vezes ao longo da história humana. Vejam como Deus foi tecendo sua promessa através da história. A Eva, Deus prometeu um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. A Noé, Deus prometeu que a terra nunca mais seria destruída por água. Para Abraão, Deus prometeu terra, descendentes e bênção para o mundo inteiro. Com o antigo Israel, Deus selou seu amor no santuário. E a Davi, um rei cujo trono nunca terminaria e no qual o Messias se assentaria. Se você olhar de perto, esses pactos são como pedras de apoio. Um leva ao próximo, cada um mais forte, cada um mais profundo. E tecido em cada promessa há um fio que se estende daquela guerra primordial entre Miguel e o dragão até a batalha final do Armagedon. Vamos abrir a Bíblia e entrar na história onde tudo ganha forma. Gênesis capítulo 15. Aqui, Deus chama Abraão para fora sobre o céu noturno. Deus pede-lhe para contar as estrelas e faz uma promessa que ainda molda o mundo hoje. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Esse pacto foi uma iniciativa divina, não baseada no mérito de Abraão, mas na própria fidelidade de Deus e na disposição de Abraão de acreditar nele. Mas há algo mais profundo nessa história. Você concorda, Douglas? Com certeza. Aquele momento plantou a semente do Evangelho. Nós vamos nos concentrar em uma parte deste pacto, o estabelecimento de um santuário. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Observem como o santuário ecoa o jardim do Éden, onde Deus mantinha a interação diária e pessoal com Adão e Eva. Quando o reinado da serpente começou, esse contato pessoal foi interrompido. Como o pacto de Abraão e o santuário demonstram, Deus não abandonou a humanidade para lutar contra a serpente sozinha. O pacto do santuário funcionou desta maneira. Sempre que um israelita pecava, esse pecado era testemunhado pelo olho onisciente de Deus, que habitava no santuário. Porque Deus não podia tolerar a presença do pecado, o pecador tinha que trazer um animal inocente para ser sacrificado em seu lugar. O sangue do animal inocente perdoava o pecado. Aqui está algo essencial para manter em mente. Esses sacrifícios no santuário não eram exigidos porque Deus é sedento de sangue. Eles apontavam para o futuro quando Jesus Cristo, o descendente de Eva,
finalmente esmagaria a cabeça da serpente na cruz, morrendo pelo mundo inteiro. Através do santuário, israelitas demonstravam a inimizade com a serpente. Ao vir ao altar em arrependimento e humildade, faziam um voto de permanecer leais a Deus. Toda vez que traziam um sacrifício para expiar seu pecado, estavam declarando de que lado estavam na batalha do Armagedon. Veja o que a Bíblia fala em Hebreus 7, 25 a 26. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Continuando nesse contexto, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que o autor está dizendo é que em Jesus, Deus fez um novo pacto com a humanidade, um pacto de sangue salvador. Deus já nos aceitou através de Cristo, e isto inclui a vitória na batalha do Armagedon. Agora, vamos nos voltar para o livro de Daniel no Antigo Testamento. Daniel tem algumas das profecias mais incríveis da Bíblia. Por exemplo, Daniel 2 prediz que após Babilônia no 6º século a.C., outros poderes oprimiram o povo de Deus. Babilônia não duraria para sempre, mas se tornaria um símbolo do reino do dragão no fim dos tempos. Em Apocalipse 16, 19, Babilônia, a Grande, desaba durante a batalha do Armagedon, e os impérios do mundo são expostos como frágeis diante do poder de Deus. No livro de Daniel podemos ver como o santuário está tecido na profecia. No capítulo 8 de Daniel, fala de um misterioso chifre pequeno. Este poder atacaria o templo de Deus, removeria os sacrifícios diários, oprimiria o povo de Deus e mudaria as leis do Eterno. Observem como essa profecia sobre o chifre pequeno ecoa a guerra entre Miguel e Dragão. Vemos um poder que ataca a Deus e seu povo, mas é finalmente derrotado. Este chifre pequeno viria a simbolizar cada poder que se rebela contra Deus e persegue o povo de Deus desde o tempo de Daniel até o fim dos tempos. Existe mais. Daniel 8 e 9 falam de uma abominação desoladora no santuário que continuamente ressurgiria até o fim dos tempos contra Deus e seu povo. E no templo estabelecerá a abominação desoladora. Conseguem imaginar algo abominável sendo estabelecido no templo de Deus? Um lugar de pureza e santidade? Esta abominação é algo tão ofensivo a Deus que ele não pode tolerar e deixá-la no templo. Ecoa uma serpente rastejante dentro do jardim de Deus. Agora, vejam como João traz esta ideia para sua descrição da batalha do Armagedon. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão aos reis da terra
e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por que João fala de espíritos imundos? Aqui novamente temos que procurar pistas no santuário. Veja, apenas animais considerados limpos eram aceitáveis como sacrifícios, e rãs não estavam entre eles. Em outras palavras, João e Daniel predizem que no fim dos tempos, espíritos de demônios imundos procurariam enganar o mundo para jurar lealdade a Satanás. Pensando bem, é sempre assim que Satanás opera. Ele está sempre tentando superar Deus com a sua própria versão do plano da salvação. Talvez alguns pontos podem não fazer sentido para você. Então vamos pausar para conectar os pontos. O que toda essa informação significa na sua vida? Primeiro, significa que você pode fazer parte do pacto de Deus. Suas escolhas, suas lutas, sua fé, elas importam na batalha cósmica entre o bem e o mal. Quando você defende o que é certo, está mantendo o pacto de Deus. Quando confia nas promessas de Deus, está se alinhando com o exército do céu. Segundo, significa que você deve estar vigilante. As táticas de Satanás não mudaram. Ele ainda tenta distorcer as promessas de Deus através de dúvida, divisão e desespero. Não se deixe enganar. O pacto de Deus ainda está em vigor. Terceiro, significa que você pode ter esperança. O Messias, o leão de Judá, está vindo. Ele trará justiça, restaurará todas as coisas e terminará a guerra para sempre. O Armagedon não é sobre medo, é sobre a vindicação da fidelidade de Deus. No fim dos tempos, Satanás oferecerá um pacto falsificado ao mundo, que é oposto ao que Deus oferece. Ele procurará usurpar adoração e lealdade, voltar corações para longe do Deus verdadeiro. Ele continuará a fazer guerra contra o povo de Deus até o fim dos tempos. Mas Deus sempre vencerá. Satanás e seus exércitos podem parecer estar ganhando, mas no final serão completamente derrotados. Isso mesmo, Rebeca. A Batalha do Armagedon será o grande final de uma história que começou com uma promessa. Da noite de Abraão sobre as estrelas, através da ascensão e queda de reis e nações, através do sofrimento do Messias e a esperança da ressurreição, o propósito de Deus não mudou. A Batalha do Armagedon é o capítulo final naquela história onde Deus põe fim a toda adoração falsa. Você pode fazer parte do pacto de Deus. Você pode fazer parte da vitória. O mesmo Deus que caminhou com Abraão, que consolou Davi, que redimiu Israel do Egito, que deu seu filho pelo mundo, é o Deus que o chama hoje. Os pactos de Deus não são apenas histórias antigas, elas são sua história. Cada promessa que ele fez, ele cumprirá. Cada batalha que ele lutou, ele venceu por você. Você não precisa ter medo do futuro, do Armagedon ou dos problemas deste mundo. Você pode permanecer sobre a rocha sólida da fidelidade de Deus. Vamos refletir sobre a fidelidade de Deus que vimos ao longo desse estudo. Que maravilhoso saber que Deus tem sido fiel às suas promessas desde Abraão até hoje. Ele continua nos dando esperança mesmo em um mundo que parece fora do controle. Que Ele nos conceda coragem para confiar em Sua palavra,
para escolhermos lealdade a Ele e para aguardarmos com expectativa o dia em que a guerra acabará e a paz será restaurada para sempre. A vitória já está garantida. O pacto de Deus permanece firme. Agora é só escolher fazer parte desta história de amor e redenção. Que incrível é descobrir que Deus sempre cumpre suas promessas, não é mesmo? Que existe um caminho de saída mesmo quando tudo parece perdido. O Está Escrito nasceu exatamente para isso, mostrar que os pactos de Deus não são histórias antigas, eles são a sua história também. Revelamos semana após semana que você pode fazer parte desta vitória que já está garantida. Se essa mensagem trouxe esperança ao seu coração, faça parte desse ministério. Visite nosso site, ligue para nós ou envie um e-mail. Cada doação, seja grande ou pequena, permite que mais pessoas descubram a fidelidade de Deus e encontrem o caminho de saída que Ele preparou. Lembre-se, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz e a esperança então proclamar. Pregar salvação, viveremos na graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus.
Você sabia que a profecia bíblica sobre o fim dos tempos é, na verdade, a maior história de amor já contada? Pensa comigo. Há 2000 anos, Jesus prometeu aos seus discípulos: vou preparar um lugar para vocês e voltarei para buscá-los. E desde então, ele tem mantido essa promessa viva. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje, cada sinal, cada evento profético que se cumpre, é como um noivo enviando mensagens à sua noiva dizendo: eu estou chegando, prepare-se logo porque nós estaremos juntos em breve. Não é lindo isso? Em vez de ver os últimos dias como algo assustador, a Bíblia nos convida a vê-los como um momento de expectativa e rendição. Haverá sim desafios antes desse dia chegar. Jesus foi honesto sobre isso. Mas ele também nos garantiu que não estaríamos sozinhos. Que ele estaria conosco em cada passo do caminho. E que tudo terminaria com o verdadeiro felizes para sempre. Então, por que viver preocupado sem saber o que vai acontecer? Por que carregar aquele peso de incerteza quando você pode conhecer o plano completo de Deus? Eu tenho um presente especial para você. A revista Verdades para o Tempo do Fim. Descubra o que a Bíblia diz sobre os últimos momentos da história. Entenda a jornada que nos leva ao reencontro com Jesus. E prepare seu coração para o dia mais lindo da eternidade. Peça sua cópia gratuita hoje, porque quando você entende que o fim é, na verdade, um recomeço glorioso, tudo muda.